gente! E aí, como vocês estão? Pessoal, hoje na nossa aula de design de interiores, nós vamos falar sobre o piso, tá? Então, eu vou apresentar para vocês alguns tipos de pisos que são mais comuns para residências. A gente vai falar também de soleira, de rodapé, alguns assuntos relacionados ao piso e como que a gente faz para determinar como vai ser o piso da edificação no nosso projeto. Então, a escolha do piso, ela depende muito da sensação que a gente quer passar com aquele ambiente que a gente está projetando. Lembrando que no nosso projeto, né, nós temos várias superfícies, né? Nós temos a superfície do piso, nós temos a superfície das paredes e nós temos a superfície do teto. A superfície do teto é a que a gente menos tem contato, né? Contato físico. A superfície da parede, a gente tem um grande contato visual com ela. E a superfície do piso é uma superfície que a gente tem um contato mais físico, né? Então, a escolha desse piso, ela pode ter bastante relação com a sensação que a gente quer passar para a pessoa que vai estar nesse espaço, tá? Então, na nossa casa, a gente pode andar descalço, né? Então, se esse piso é mais frio ou se esse piso é mais quente, né? A sensação que ele passa para a gente. Então, nós vamos ver quais são os tipos de pisos mais comuns nas residências, tá? Então, começando ali pelo piso cerâmico, que é o mais usado no Brasil, né? A gente tem de vários tamanhos, de várias texturas, de várias qualidades e de vários preços. São pisos que podem ser utilizados tanto em áreas externas quanto em áreas internas. Tá? A gente tem uma característica dos pisos que é a resistência deles à abrasão, que daí vai nos dizer se eles podem ser colocados em locais de mais circulação de pessoas, menos, onde passa carro, tá? Esse tipo de característica do local. A gente tem os porcelanatos, que também são bem conhecidos, né? Então, os porcelanatos podem ser semi-polidos, podem ser polidos ou podem ser rústicos, né? Os porcelanatos também podem ser esmaltados ou digitais polidos, que é quando a gente tem as texturas imitando madeira, imitando mármore, imitando granito, tá? A gente tem os laminados de madeira. O laminado são várias lâminas, né? E elas são assentadas em cima de uma manta. E elas têm um encaixe macho-fêmea. Então, na imagem de cima que eu coloquei para vocês, vocês podem observar, ó, colocada a manta em cima do contrapiso e depois vem as lâminas sendo encaixadas. É um tipo de piso que a gente pode pôr em cima de um piso já existente, tá? Assim como os outros também, né? Mas ele é um piso de fácil assentamento, né? E ele é colado, preso apenas lá no rodapé. O granito pode ser utilizado como piso também, ele é uma pedra bem resistente, que tem uma boa durabilidade, ele tem uma beleza, né? Tem várias tonalidades, né? Aí o preço vai depender da raridade da pedra. Quanto mais rara ela for, mais caro vai ser. E aí no caso, né, das pedras, nós podemos também escolher o tamanho, como elas serão cortadas, tá? Então, aí também é diferente, né? Às vezes de um porcelanato, de um piso cerâmico, que já vem definido o tamanho dele de fábrica, né? Nesse caso, a gente pode escolher e a gente pode escolher vários tons diferentes. E é um piso realmente bem resistente. A gente pode ver que em shopping tem bastante granito, às vezes em aeroporto, tá? Locais de bastante fluxo de pessoas. O mármore, ele já é um pouco mais frágil, né, que o granito, uma rocha metamórfica, composta por minerais de calcita. Ela tem uma coloração mais uniforme e ela tem veios bem definidos, como dá para ver nessas imagens que eu coloquei aí para vocês. O mármore, ele é mais indicado para ambientes internos, tá? Então, por ele ser um pouco mais frágil realmente que o granito. E também mais caro, até porque aqui no Brasil a gente tem pouco local para exploração do mármore, por isso ele se torna um pouco mais caro. O silestone é um material, né, que é composto de quartzo e outros minerais, é uma resina com poliéster e pigmentos. Ele tem zero porosidade, tá? Então ele pode ter em várias texturas, porém ele é um piso de preço muito elevado, tá?
Deem uma pesquisadinha se vocês não conhecerem, que é um material um pouquinho diferente, mas que dá um aspecto bem interessante, mais emborrachado, assim, mais fosco, né? Depois a gente tem o piso vinílico, né? A aparência dele aí na imagem parece bastante com o laminado, né? Porém, ele é um piso de PVC, tá? E aí ele imita a madeira também, são várias réguas também que são instaladas em clique macho-fêmea em cima de uma manta, igual a instalação do laminado, porém ele é um piso um pouco mais resistente, né? Tem uma superfície mais emborrachada, não faz tanto barulho quanto o laminado, tá? Então ele é indicado para áreas internas. A gente também tem os pisos de madeira. A gente tem os pisos de tábua corrida, que são essas madeiras, né? Como a gente está vendo aí na imagem, madeira natural, né? São bem bonitos, trazem um conforto, né? Mas não tem muita questão da sustentabilidade. Eles são instalados, né? Um ripamento também com encaixe macho. E tem também o piso de madeira de taco, né? Ou tacão. Foi muito sucesso nos anos 60 a 80. Eles também têm um custo mais elevado, né? Por ser de madeira. E as madeiras mais comuns são a grápia, cumaru e o ipê. A gente também tem as lajotas ou ladrilho hidráulicos, tá? Que foram um sucesso no século XIX e estão de volta, né, à moda. Não são revestimentos baratos, né? Tem uma base de cimento e tem uma produção mais artesanal. A gente tem também a ardósia, que também é uma pedra que é mais rústica, né? Ela tem uma durabilidade maior também. Não é uma pedra cara e ela pode ser utilizada tanto internamente quanto externamente. E, por último, o cimento queimado. O cimento queimado ele não tem um alto custo, né? Porém, a mão de obra para fazer o cimento queimado que entra aí o nosso problema. Ele tem que ser muito bem feito para ele ter um bom acabamento. Tá? Então, ele é indicado tanto para áreas internas quanto externas. Antigamente, o piso de cimento queimado era aquele chamado de vermelhão, né? As pessoas passavam uma cera vermelha ou verde sobre ele, né? E hoje ele é muito utilizado em ambientes mais rústicos, né? Tanto no piso quanto em paredes, fica uma aparência bem interessante. Então eu selecionei esses 12 tipos de pisos para vocês terem uma ideia. Nada impede que vocês utilizem outros se encontrarem, tá bom? Mas são os mais comuns que a gente encontra nas residências. A gente também pode fazer uma mistura de acabamentos, tá? Para delimitar um ambiente, por exemplo, né? Eu coloquei aí, ó, essa cozinha, ela trabalha com ladrilho hidráulico e um piso ali de madeira de demolição, né? Nessa outra aqui, a gente tem lá na cozinha, parece um cimento queimado, depois vem um outro, né, com outro formato ali, hexagonal, e depois o tacão de madeira. Aqui também nessa cozinha, parte em ladrilho, parte em madeira. Aqui, né, esse recorte também no piso, que está bem em alta. E aí a gente tem o rodapé, né? Para que serve o rodapé? O rodapé ele serve para proteger as paredes contra umidade, contra possíveis impactos, riscos, tá? Então ele está ali para uma proteção. Além disso, o rodapé está ali para dar acabamento entre o piso e a parede, porque se vocês forem numa obra, às vezes acontece, né, de ficar algum espacinho ali entre a parede e o piso, né, não ficar um acabamento muito bom. Então, o rodapé está ali para dar esse acabamento. Tá? E ele também tem uma função estética, né? Então, ele é uma moldura ali do espaço, dependendo da cor que eu escolho, do tamanho dele, né? Então, geralmente, os rodapés mais comuns, eles são mais baixinhos, ali 10, 12 centímetros. Mas eu posso fazer um rodapé de 20 centímetros, de 30, tá? Então, isso é o arquiteto que define. Então, se eu quero dar destaque ao piso, à parede, tá? Posso fazer com uma cor contrastante ou da mesma cor do piso, uma cor diferente da parede. Tá? Então, vocês vão definir aí o rodapé do apartamento de vocês. E esse rodapé, a gente tem 3 formas de fazer. Tá? O rodapé convencional é o primeiro, que é o mais comum, que geralmente a gente tem nos ambientes. Tá? Então, ele é de fácil instalação, ele vai ficar sobreposto à parede,
Então ele acaba ficando um pouquinho saliente em relação a ela, como vocês podem ver nesse detalhe que tem aí para vocês e também nessa imagem. Tem o rodapé embutido, ele fica nivelado com a parede, não tem saliência. Tá? A vantagem desse rodapé é que a gente não tem acúmulo de sujeira na partezinha de cima ali da peça. Tá? Então ele dá um acabamento bem bonito, né? Mas ele tem, né, precisa de uma mão de obra especializada, né, para fazer esse tipo de acabamento. E esse daqui que eu acho muito interessante, que é o rodapé invertido, que é um rodapé, né, que tem um custo maior, precisa de uma instalação bem cuidadosa, bem especializada. Então é feito usado uma cantoneira metálica que vai ficar dentro da parede, fazendo esse efeito ali, ó, como se tivesse para dentro esse rodapé, quer dizer, ele está para dentro, né? Uma bunha ali entre o piso e a parede. Então, ele dá o efeito de que a parede está flutuando em relação ao piso. Vejam aí nessa imagem. Deem uma pesquisadinha na internet, tem bastante imagem sobre esse tipo de rodapé. Tem gente que coloca uma iluminação ali embaixo, fica bem interessante. Então, que materiais a gente pode usar no rodapé? A gente pode usar cerâmica e porcelanato, que é o mais comum, né? Então, é bastante utilizado, principalmente quando a gente quer dar a continuidade ao material do piso, o mesmo do rodapé. Né? Eles são mais resistentes à umidade, então para as áreas molhadas, como banheiro, cozinha, área de serviço, são interessantes, né? Se a gente não tiver revestimento na parede toda. E uma outra vantagem, né, é que ele é mais resistente, então para ambientes externos ele é interessante também. Tá? Então, tem ambientes às vezes molhados que eles não precisam ser totalmente revestidos a sua parede. Tá? Então, a gente vai revestir a parede quando a gente precisa, né, um local onde a gente precisa lavar essa parede. Tá? Como dentro do box do banheiro, né? Não tem como a gente não colocar uma parede ali, né, que é totalmente revestida. Mas num lavabo, por exemplo, a gente não precisa revestir toda a parede. Pode ter só o rodapé, né, tranquilamente, só para a gente poder lavar o chão, né? E até na questão da limpeza, o rodapé protege bastante. A gente pode ter rodapés de madeira natural, que são bem tradicionais, né? É, a gente tem cores e modelos variados, a gente pode até modelar, né, esses rodapés se a gente quiser. Eles são um pouco mais frágeis por conta da umidade, né? Então eles não são adequados para áreas molhadas e eles precisam de um tratamento, né, anti-cupim para maior durabilidade. Tem também os rodapés de MDF, com as fibras da madeira de reflorestamento. É um material que tem uma boa qualidade, dura bastante, tem um menor custo que a madeira natural. E ele é utilizado para combinar com piso laminado, com piso de madeira. Ele não atrai cupins, diferente da madeira tradicional. E ele corre o risco de estufar. Né? Não sei se vocês já viram algum móvel ou até algum rodapé, né, que ele abre assim as suas camadas. Né? Então ele também não é recomendado para áreas molhadas. Outro acabamento importante no nosso piso são as soleiras. A soleira é um acabamento que divide o ambiente, então geralmente ele está nas portas. Pode ser que não exista uma porta, mas um local de passagem, tá? Então eles, né, dividem esses ambientes. Geralmente a gente utiliza o granito, que é uma pedra mais resistente para isso, e ele vai ter ali a largura desse batente da porta ou da passagem. Então, eles podem ser utilizados em vários locais da residência. Tem gente que gosta de colocar soleira, né, na divisão de todos os ambientes, em todas as portas, mas onde é mais comum a gente ter? No banheiro, na cozinha e na porta de entrada. Né? Porque são locais onde a gente tem mudanças de nível de piso e também a gente pode utilizar quando a gente muda o tipo de piso de um ambiente para o outro. Pode ser um tipo de acabamento para eu dar entre esses pisos. Outro detalhe importante que o arquiteto vai definir é o rejunte. Tá? Então, alguns revestimentos, como o revestimento cerâmico, os porcelanatos, eles devem ser assentados com o rejunte. Então, é uma pasta que vai ficar entre as peças, né? Para que essas peças, conforme vai mudando temperatura, né?
elas vão tendo movimentação da estrutura, como qualquer estrutura da nossa edificação. Então, o rejunte ele está ali para absorver essas tensões que acontecem quando essas peças se movimentam. Então, o rejunte ele pode ter 1 milímetro, né, ser super fininho, até 15 milímetros. Vai depender do tipo de revestimento, né? Então, vejam que os revestimentos cerâmicos geralmente têm um rejunte maior e os revestimentos porcelanato têm um rejunte menor. Né? Vai depender do tipo de revestimento, do seu uso, do seu local de aplicação. Se eu estou trabalhando num local que eu vou ter uma mudança de temperatura, como uma sauna, como uma churrasqueira, é melhor eu ter um rejunte um pouquinho maior para trabalhar esse material, tá bom? E esse rejunte, ele tem vários tons diferentes, e isso é algo que a gente também deve definir, né? Então, se eu escolho uma cor mais contrastante, né, em relação ao meu piso, fica bem marcado ali o traço, né, e o desenho da minha peça. Então, se é isso que eu quero, eu vou buscar uma cor mais contrastante. Se eu pego uma cor neutra, fica mais harmonizado, né, mais natural, eu não tenho marcação forte ali das linhas rejuntadas. E se eu pego uma cor entonada, né, quando eu quero que o meu rejunte ele fique ali, ó, num conjunto único, tá? Então, eu não quero ver os traços das juntas, tá bom? Então, o tom do rejunte também é importante na composição do meu piso. Alguns tipos de pisos, eles permitem que a gente faça o que a gente chama de junta seca, tá? Mas não são todos os pisos. A junta seca é uma instalação onde a gente assenta o piso sem rejunte. Então, alguns porcelanatos permitem isso. Tem uma marca que chama Ceusa, que ela fez uma pesquisa junto com a Universidade Federal de Santa Catarina para que os seus pisos pudessem ser assentados em conjuntas secas. Tá? Então, a questão do material que é utilizado tem relação com isso, porque ele não pode se expandir muito, eu não posso ter muito movimento do material, porque ele não tem ali onde absorver o impacto. Tá? Então, eu tenho um espaçamento mínimo entre as peças, né? E aí elas precisam ter um corte muito preciso, muito reto, tá? E eles podem ser aplicados em qualquer tipo de espaço, com exceção quando a gente coloca piso sobre piso, porque esse piso de baixo ele vai ter movimentação. Quando a gente trabalha com paredes de gesso acartonado pela movimentação dessas paredes e ambientes onde a gente tem a mudança de temperatura. Então, onde eu tenho uma sauna, uma lareira, uma churrasqueira, uma câmara fria, onde se meu piso for aquecido, daí eu não posso trabalhar com a junta seca, beleza? Então, como que a gente faz o nosso projetinho do piso, né? Chama paginação de piso. Então, ali eu vou determinar qual é a melhor distribuição das peças naquele espaço que eu tenho disponível. Então, ali eu vou orientar, né? Como as peças vão ser instaladas? Então, se for uma peça retangular, por exemplo, né? Em que sentido eu quero que essa peça seja instalada, tá? Então, no meu desenho eu vou colocar como eu quero essa peça. Onde vai iniciar o assentamento dessas peças, né? E quando a gente for fazer o desenho, a gente tem que levar em consideração o rejunte, tá? Para a gente saber certinho os recortes que vão ser feitos. Ali eu também posso determinar o tipo de rodapé que eu quero, tá? Então, quando eu vou fazer a minha paginação de piso, eu vou colocar aonde eu vou iniciar esse assentamento. Então, ali eu vou ter a peça inteira, sem recorte. Então, a gente dá prioridade para as peças inteiras, geralmente nas áreas mais visíveis e nas áreas que eu tenho mais circulação de pessoas. E aí, os recortes que vão acontecer, eles vão ficar mais para os cantos, embaixo dos móveis. Então, é importante que a gente tenha o layout definido para que a gente determine também essa questão do recorte do piso. Aqui vocês têm um exemplo, né, de paginação de piso. Então, vejam ali, ó, é uma peça retangular, né, que vai ser assentada. Então, ela está desenhada na orientação que eu quero que essa peça fique. E ali, ó, a gente tem o início da paginação. Então, é um banheiro, né? A gente tem a indicação do nível. Então, o primeiro ali está no nível 0, que é a parte onde tem a pia e o vaso.
Depois eu tenho a área do box, que está 3 centímetros mais baixo. Então, eu estou indicando ali, ó, o nível do meu piso. Então, eu tenho um assentamento na parte, né, de fora e começa outro assentamento dentro do box. Então, está indicado ali onde inicia. Se eu tenho soleira, eu tenho que indicar essa soleira, colocar que material que ela é também, tá? E tem as cotas ali, né, de cada piso, porque daí a gente pode saber a área, né, do piso. Aqui a gente tem vários ambientes juntos, então foi feita uma legenda em cores, vocês podem trabalhar assim também se quiserem, né? Então as cores de cada tipo de revestimento, tem ali a indicação do início, né, da paginação do piso, tem a indicação de rodapé, tudo certinho, tá? Então o que eu quero que vocês façam? Vocês pesquisem tipos de pisos para vocês definirem, né, para o apartamento de vocês. Já podem pesquisar também revestimentos de parede, que segue a mesma linha aqui, tá? Então, para os ambientes onde vocês quiserem colocar algum revestimento, já podem ir escolhendo. E aí vocês vão trabalhar essa planta aqui de paginação de piso, tá ok? Então, daí se vocês tiverem alguma dúvida, na nossa aula online a gente conversa.